Então eu escrevi o poema Candangocei, retratando o que foi essa mudança. De Ceilândia, Ceilândia, nasceste, cresceste, depressa chegaste à maioridade, sem muitos saberem definir porquê. A palavra sei deu nome à cidade. Aquela campanha de erradicação das invasões tem a sigla SEI. Podemos dizer sem medo de errar que o nome Ceilândia nasceu dessa lei. Viemos da vila do IAPI, das vilas Tenor, Colombo, Esperança, Morro do Urubu e do Querosene, por mais um desejo que uma mudança. Abriram as ruas, demarcaram as quadras, dividiram os lotes, puseram endereço e jogaram a gente no meio do cerrado, como quem afirma, pobre não tem preço. Ceilândia, tu foste criada de um erro que uniu preconceito e discriminação. Nós fomos expulsos do meio dos ricos para dar lugar a prédio e mansão. Para os nordestinos migrantes araras, és a maior ponte de concentração, exibindo histórias, forró, cantoria, cultura de um povo, de uma região. Ceilândia, Ceilândia, tu por muitos anos foste conhecida como dormitório. Depois do progresso estás sendo agora a maior cidade deste território. Invejando aqueles que nos expulsaram, agora Ceilândia és grande também. Para os tubarões, mostrando que somos humildes, mas dignos de morarmos bem. Chama ele lá, ele tá... Chama! Ele tá te procurando. Eu estou aqui na Feira Central de Ceilândia há 30 anos. Eu comecei trabalhando, vendendo frango assado e PF. E aos poucos eu fui me aperfeiçoando. E hoje eu cresci, graças a Deus, hoje eu vendo mocotó, sarapatel, dobradinha. Parei de vender o frango assado e comecei a vender porções, continuo vendendo PF. E aqui na feira tem, assim, nordestino, mineiro, goiano, argentino, paulista, tem de tudo um pouco. Então é uma misturada. E graças a Deus, está sendo muito bom para mim. E hoje, graças a Deus, eu tenho aí minha barraquinha aí, vendendo, seguindo o mesmo ritmo do meu pai, as comidas nordestinas, que o pessoal gosta muito, sabe? Mocotó, sarapatel, essas comidas nordestinas. E a Ceilândia aqui, a Feira Central de Ceilândia, praticamente aqui é o nosso shopping de Ceilândia. Eu sou filho de nordestino, minha mãe é do Piauí, meu pai é do Ceará. Sou de Caicó, Rio Grande do Norte, minha família inteira. Fazer uma tapioca dessa simples lá na tua casa, no meu caso, você nunca bate massa assim, ó. Não tem isso, a gente faz assim? Uhum. É o hábito, né? Você vai botando, mas meu Deus, aquilo vira a terra, tapioca, é dura, seca. Aí eu venho ao teu lado com a mesma massa lá, de lado contigo, e empresto a frigideira, moço. Aí eu coloco ela aqui, vou botar nada nela. Aí eu pego a ponta da colher e só faço assim, vira, aí tu vai comer a tapioca. Qual é, seu bichinho? O que foi que houve? Sei. A tapioca tá gostosa, tá soltinha, não tá ligada, e a minha tá dura igual uma sola. Fui pra Samambaia, trabalhei em Samambaia, mas o meu lugar é Ceilândia. Então hoje eu vivo em Ceilândia, como feirante, gosto de Ceilândia. É uma cidade acolhedora, recebe todo mundo, de todas as camadas de brasileiro.
Inclusive, por incrível que pareça, sem movimento, já hoje já teve aqui uma grande parte de gente de Manaus. Pessoas de segunda idade, terceira idade, anciano. Veio gente de Manaus, veio de umas 6 pessoas de Belém. E a gente tem aquela ligação de produto de todo o Norte e Nordeste e Centro-Oeste. E tudo vendido em Ceilândia. Ai, eu gosto muito, eu acho tudo de bom, porque tem de tudo aqui, você encontra de tudo. De roupa, acessórios, açougue, os bancos. E aqui dá, assim, a gente, muito emprego, né? Muita loja. Para mim está sendo o melhor lugar de se trabalhar é a Ceilândia. Produto Centro-Oeste, castanha baru. Produto do Norte, castanha do Pará. E o nosso Nordeste, castanha de caju. Me sinto muito tranquilo, muito seguro em Ceilândia. Cidade boa de se morar, tudo fácil, tudo é simples. Se você quer fazer esse desloque em Ceilândia, você tem tudo. Você quer pagar uma conta no banco, tem na hora para te atender todas as áreas, tem conveniência, enfim. E no centro de Ceilândia, segundo o comentário, existem 28 restaurantes. Então você imagina as opções de alimentação. Fora a nossa feira de Ceilândia. São 35, 36 bancas de lanche. Toda ela serve comida. Então afinidade, uma grande afinidade de alimentos. Eu acredito que quem conhece, sim, né? Tem as pessoas que não conhecem, muitas assim acham que é perigosa, não é. Então, a gente que conhece, que vive aqui, sabe que não é perigoso. As áreas verdes são os colégios. E são aquelas situações difíceis de pessoas. Você abre a porta em cima do tráfego, da fumaça, do poste. Então, Ceilândia, se os políticos procurassem oferecer esses espaços para a juventude, teria uma grande qualidade de vida e uma segurança melhor. Vem gente de São Paulo, tem gente que vem de fora para conhecer minha banca. E tem gente que mora aqui, que é paulista, que é mineiro, que é gaúcho. Eu tenho freguês que é carioca. Eu tenho freguês que não fala a nossa língua, que eu nem sei de onde eles são. Então eu tenho freguês de tudo quanto é lugar, do mundo. Praça da Ceilândia não existe praça. Existe um labirinto perigoso. Não tem como. Se você passar numa praça é correndo. Você não pode falar. É o único lugar do mundo que eu conheço no Nordeste, no Brasil, que é onde tem lazer, chama-se praça, onde se encontra jovem, conquista, né? Todo mundo vai pra praça. Jogar o cabelo, jogar seu charme. E em Ceilândia nós não tivemos, se vocês são brasileiros também, não tiveram essa sorte, esse privilégio, de ter essa liberdade. Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Pois pra mim jogar no mundo tinha um mundo inteiro. Mas achou muito engraçado me botar cabreiro. Na barriga da miséria nasci brasileiro eu sou. Nos jogam aqui praticamente e a gente reconstrói uma história de uma cidade, né? Porque a periferia, ela começa a ganhar autonomia e não tem como, eu não consigo dissociar a minha vida da Ceilândia da minha vivência acadêmica da Ceilândia. As coisas, elas são simbióticas, né? São juntas. Então, quando você pensa no Mário Eugênio, que criou toda aquela história depreciando a Ceilândia, e a Ceilândia torna-se a cidade mais violenta, mesmo as estatísticas não apontando isso, né? As estatísticas apontavam Asa Norte, Guará, Taguatinga, mas a Ceilândia ficou sob a égide da criminalidade. Falou em Ceilândia, falou em criminalidade. E sim, são 39 anos que a gente vive aqui na Ceilândia e que tudo na minha vida, talvez na vida nossa aqui, a gente deve a Ceilândia. Essa é uma coisa muito mística mesmo, é onde eu consegui construir minha identidade, meu caráter, minha ideologia, né, minha formação. Né. Eu achei sapato desde os 10 anos de idade.
aqui na Ceilândia e fui terminar já com meus 18 anos, para não precisar ter que ir para um subemprego. E isso me possibilitou, por exemplo, estudar, terminar meu ensino médio, sem nunca ter tido uma nota vermelha. Né? E aí a Ceilândia, ela tem isso, o imaginário das pessoas da violência, mas a Ceilândia, por exemplo, hoje tem o projeto que meu irmão toca e Vem Pra Sair, que mais de 50 pontos turísticos. Nós temos local que são as Chácaras das Águas aí, que é um lugar fantástico, de gemas. Nós temos a Casa do Cantador. Não é por ser obra do Oscar Niemeyer, é mais do que isso. É aquilo que representa o Distrito Federal como um todo, está aqui na Casa do Cantador. A Feira de Ceilândia. Né? É passar pela Feira de Ceilândia e você olhar e falar assim, eu estou na Ceilândia, eu estou no Nordeste. Nós temos capital intelectual fantástico aqui na Ceilândia. Nós temos bons políticos na Ceilândia. Né? E político não da política partidária em si, a arte de fazer política, essa praxis, né? Bem escola de Frankfurt, né? Gramsci coloca nas micro-revoluções. Então, a Ceilândia tem muito isso. Nós temos muitos movimentos alternativos na Ceilândia. E pessoas simples, comuns da Ceilândia. Então, a Ceilândia, ela começa a levantar a bandeira de querer o seu espaço como tal. Nós estamos exportando cultura para o mundo inteiro. Quando se fala em rap, no Brasil vai falar de Capão Redondo, vai falar de Ceilândia. Nós estamos falando de Milton Santos, quando a gente fala sobre a questão da relação entre as cidades. E o Milton Santos, antes de falecer, escreve um livro chamado, bem antes, chamado Para uma Nova Globalização. E ele enfaticamente coloca a Ceilândia como essa rota daquilo que o DF tem de melhor. Está faltando duas coisas na Ceilândia. Nós não temos uma sala de cinema na Ceilândia. Quiseram emplacar um shopping em Taguatinga, falar que é Ceilândia, não. A administração falou, não, foi legal essa ideia. Não é Ceilândia, é Taguatinga. Faça um shopping aqui, ó. Embora eu odeie shopping, prefiro feira, mas é importante que se tenha esse espaço. Né? E cemitério. Nós somos uma das maiores cidades do Brasil e não temos um cemitério. A criminalidade é um aspecto socioeconômico político. Né? Há a criminalidade para financiar o capital. O grande capital, que prega tanto o aumento do PIB, se dá com as mazelas da sociedade. É importante que se tenha um caos social, para que desse caos eu aproprie e consiga aumentar o meu PIB. O Den Haar, que é um pesquisador de políticas públicas, ele coloca uma questão que uma colisão entre dois automóveis, um assassinato de uma família inteira, aumenta o PIB. Você aumenta a indústria funerária, o comércio local, de flores, de combustível, tudo isso está aumentando o PIB. Que é o que o grande capital, que a nossa ideologia nos permite acreditar que o grande capital, nós somos, esse caos é uma pecinha dessa grande engrenagem que o grande capital quer. Porque é importante que a gente seja elite. É importante que I speak English, but you all know. É importante que pobre não saiba falar inglês, não saiba falar espanhol, não tenha um diploma canudo, não levante ideologias, porque isso é perigoso. Porque ao estabelecer uma sociedade onde ela possa refletir, tomar as decisões, ela começa a ameaçar a elite. Bom, eu sou morador da Ceilândia, nascido na Ceilândia. Até os meus 15 anos, mais ou menos, eu vivi com esse preconceito de ser um morador da favela, da periferia. Tinha vergonha de falar que eu era da Ceilândia. E de um tempo para cá, após criar a produtora cultural, trabalhando em projetos que pudessem trazer tecnologias de eventos aqui para a periferia, juntamente com o Emerson, foi projetado o projeto Vem Pra Sair. Esse projeto ele veio justamente para mudar, assim como a minha pessoa mudar toda a população, para que a gente pudesse falar melhor da nossa cidade, pudesse parar de olhar somente as coisas ruins, assim como a mídia faz. Então a gente passou a olhar o que há de bom, o que há de produtivo, o que há de cultural, de lúdico,
para que a gente pudesse aproveitar dentro da nossa comunidade e assim melhorar o desenvolvimento econômico também. Somos hoje uma periferia capaz de ser totalmente autossustentáveis. A gente recebe aqui grandes festivais. A gente pega um exemplo do Elemento em Movimento, São João do Cerrado, Ferroque. São festivais que geram economia de mais de 1 milhão aqui dentro da cidade. Então a gente sabe que isso são aspectos importantes para o desenvolvimento de uma melhor comunidade e assim uma melhor convivência entre as outras cidades também. Que a gente sabe que a partir do nosso ponto a gente passa a gerar uma visão para que as outras cidades se mobilizem e também comecem a olhar para dentro de si também, para que a gente possa tornar em um todo um DF melhor. Nós temos uma dificuldade muito grande que a mídia mostra só todas as coisas negativas, mas também deixa de mostrar aquilo de bom que a cidade apresenta. A cidade tem uma vida cultural muito forte e ela vem se fortalecendo nesses 2 últimos anos bastante. Ela tem uma vida esportiva, então nós temos diversos atletas, inclusive de nível nacional, que são oriundos de projetos de Ceilândia. Enfim, em todas as áreas, a área de turismo rural é muito grande, muito bonita, um espaço muito bom. E hoje o que nós precisamos realmente é mudar essa imagem, muitas vezes dentro da própria Ceilândia, porque essa questão da mídia mostrar só o ponto negativo, vem trazendo uma imagem também para a própria população de insegurança, de desvalorização desse espaço. Hoje nós temos ambientes aqui em Ceilândia que estão com o mesmo nível, até superior ao ambiente em Taguatinga ou até mesmo ao plano piloto. Mas por uma questão de hábito das pessoas preferirem frequentar os espaços no plano piloto ou em Taguatinga ou qualquer outra cidade satélite, traz uma dificuldade para os próprios comerciantes de poderem investir e de ter esse retorno. Então essa valorização hoje, ela acontecendo em Ceilândia, ela vai trazer uma outra visão e um crescimento que já vem acontecendo, mas que ele pode ser acelerado. Então o que nós precisamos mesmo hoje é de um trabalho de conscientização, de mostrar realmente os pontos positivos dessa cidade. 28 netos, 7 noras e 2 genros, 3 bisnetos, e vamos continuando a vida aí, né? Esperando viver mais tempo ainda, Deus nos dá saúde e a graça, estamos aí para enfrentar o que vir, né? Meu cunhado foi lá na Bahia, ela veio para fazer um tratamento da menina e veio grávida, né? Aí ela me ligou para lá, para vir para aqui, para o MPS fazer o tratamento dela. Eu estava com roça, tudo madura, para colher, vendi tudo e vim, né? E ela mandou dizer que não era para vender nada, estava com intenção de voltar. Aí cheguei aí, meu cunhado foi para Goiânia e deixou nós no barraco assim, ó. Sem cama, sem fogão, sem nada, com 7 filhos. Sem nada. Deixou umas coisinhas de comer porque eu trouxe. E mais nada. Ela ia para o mato caçar capim para fazer colchão para os meninos dormir. Botava papelão, deitava. Aí começou o emprego, trabalhei 4 dias numa firma, mandaram embora. Aí eu fui trabalhar na Rabeiros com meu irmão. Aí quando eu comecei a trabalhar, comecei a ver as coisas foram melhorando. E as coisas, tudo encaminhou para a gente, né? Tudo foi bênção, tudo bênção. Até hoje foi bênção, graças a Deus. Saía do emprego, já tinha outro preparado para a gente. E aí fui levando a vida, né? Eu fui para Tocantins, naquela época era Goiás. A minha cunhada falou assim, Chico, eu vou fazer um remédio para ele e você dá. Aí ela fez uma garrafada, botou o remédio e falou assim, isso daí ele manda tomar banho frio, senão ele incha. Aí vinha embora, falei, não, deixa eu dar o remédio dele lá em casa. Cheguei aqui, já estava 9 horas, não dava amanhã cedo, que é cedinho. Foi no outro dia cedo, dei ele. Com 3 vezes que ele tomou, tá aí desse jeito, nunca mais sentiu nada. E a doutora não descobriu. Fazia exame, todo dia fazia exame no laboratório, todo dia. Durante 12 dias que ele teve internado. E não descobriu nada. Ele foi para lá, Deus curou ele. Maravilha, né? Pensa. Não, quando sou no Brasil, ajudei a fazer o Teatro Nacional. Trabalhei lá, No edifício das Pioneiras. Eu trabalhei no edifício das Pioneiras, ali onde é Saraco Bicheques. E vários prédios ali.
102, 202, tudo, vários prédios lá, trabalhei lá. O pessoal da firma faz tudo, naquela época não ia andar de ônibus, né? Era de pau de arara mesmo. Levava a mamitinha da gente para comer lá e rolou. O meu radinho de pilha, né? Ela adoeceu, teve que operar, mas operou, era doença maligna, mas se tornou benigna porque ela não teve nada, né? Ela operou de câncer na tireoide, né? Mas Deus ajudou que ela não teve nada. Tomando remédio até hoje, nunca mais apresentou nada, já tem mais de 10 anos. É só benção que Deus tem nos dado. Aqui em Ceilândia, eu me dou muito bem. Hoje mesmo eu estava falando com um amigo, falei assim, gente, eu gosto tanto daqui, que eu não tenho nem vontade de voltar para minha terra, assim, de sair daqui para morar lá, eu não tenho vontade. Eu me dou bem demais com o povo, com os jovens, tem um grupo de senhoras aí que eu participo. Nossa, a gente lá vira criança, sabe? É bom demais, a gente vai para a piscina, vai para os clubes, para banhar. E é só alegria aqui em Ceilândia, para mim, é um lugar, é o meu lugar, sabe? Me dou bem com os vizinhos, esse aqui mexe com o turismo, né, de o pessoal conhecer lugares, né? Aí ele chega, a primeira coisa que ele faz é me chamar lá para mim ver as cachoeiras, sabe? Os pontos turísticos, aí nossa, eu gosto aqui demais. E sobre a marginalidade, é assim, a gente precaver, né? Quando escurece, quando vai ficando de noite, a gente tranca tudo, e ninguém vai para a rua, não. Vou para a igreja, vou de grupo, volto de grupo. Até a falta d'água, assim, o racionamento da água, eu já me acostumei. Não estou sentindo peso nenhum. Eu coloquei uma caixa d'água, né? Meus filhos estudou, se formaram, quem quiser se formar, se formou. Quem não quiser, estudou até um ponto e trabalha. Tudo é trabalhador, graças a Deus. E não tenho o que reclamar daqui, de nada. Pela primeira vez eu gostei, sabe? Mas eu já era moça, eu sabia que ele era meu noivo, não sabia quem era, né? Mas eu sabia que eu tinha um noivo que era filho desse meu tio. E quando eu vi ele pela primeira vez, eu gostei dele, mas só que eu não dei um pouquinho de confiança para ele. Eu gostei, mas ficou aqui, né? E aí, difícil. Deu certo, né? Deu certo. Eu não tive namorado, eu tive ele. Fui noiva com 9 anos. Fiquei noiva com 9 anos. Eu não namorei com ninguém, porque eu só pensava nele, sabe? E aí deu certo. Aí eu 9 burduchão aqui, só Deus. Ela é minha prima casada. Sem falar que nós temos 56 anos de casado. Eu? Crente ou católico? Ele é evangélico e eu sou católica. Nós nunca brigamos. Por causa de religião? Por causa de nada. Somos primo carnal, o pai dela é irmão do meu pai. Nós nunca brigamos por causa de nada. Nada. Brigar não resolve nada. Só arranha intriga, né? Ainda brigar com meu primo, né? Que eu tanto amo, né? No meio de tanto eu tirei ele. Né? Vida ruim a gente passou muito, viu? A gente tinha dia aqui de manhã, que ele trabalhava sozinho e a meninada pequena. Tinha dia de manhã que eu não tinha dinheiro para comprar o pão, mas eles acostumavam a dar café com farinha, era um lanche, né? Pô, doei. E para mim, nunca teve vida ruim para mim. Para mim toda vida as coisas boas. Aí acabou tudo de comer. Não tinha nada, só tinha sal. Ela não podia ficar sozinha porque tinha medo. Cada onça. Não podia ir atrás de socorro porque tinha medo de ir também. Aí tinha uma roça de mandioca mansa. Nós comemos essa roça de mandioca mansa. Todo dia a gente comia mandioca de manhã, meio-dia e de noite. Almoço, janta. Todo dia. Até que quando terminou, passou gente lá, eu mandei dizer, pai, que fosse me buscar. Aí ele foi me buscar. Mas como nós não passamos? Não passamos, né? Hoje está todo mundo gordo aí, ó. Hoje, graças a Deus, a gente está em vista do começo, hoje a gente está milionário, porque não falta mais nada, graças a Deus, né? Mas a gente passou por dificuldade, passou. Mas, é como diz, a gente não tem que se desesperar por dificuldade, porque dias melhores virão, né? Pega água, tirava a água longe, com um copinho, esses copinhos de plástico,
ia pegando e enchendo as latas, né? Dentro 4 da pedra. latas, 18 litros, enchendo tudo nesse copinho. Aí não saía um oi d'água dentro de uma serra. Uma serra. Mas Nós a história botemos, da viu? gente Nossas. Por isso que é só alegria, né? é alegria. Agora. Mas também eu nunca fui triste, não, né? Nem com sofrimento. Nunca fui triste. Ninguém nunca viu triste. Essa casa, 1 quarto, com 10 filhos. E tinha mais 5 de fora que veio morar mais nós. E era o bolo, era quase um de cima do outro, igual porco. E derrubei. Eu derrubei essa casa umas 4 vezes para fazer, não fiz ainda do gosto que eu fiz. Eu sou igual cigarro, só que a cigarro agora não quer pintar, né? Tem pouco. Canto. Eu passo o dia todo cantando. Levanto 5 horas da manhã. Vou costurar. Vou lavar roupa. Vou limpar a casa. Vou fazer bolo. Sozinho na luta, né? Mas só alegria. Não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só, que eu não ando só. Não mexe não, não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só, que eu não ando só. Nunca sambou. Se liga, tem que sambar. Vem ver o meu povo cantar. Vem ver o meu samba é assim. Amor, você pode comprar, mas deixa um pouquinho pra mim. Vem ver. Vem ver o meu povo cantar. Vem ver o meu samba assim. É massa essa energia dessa mulher no princípio disso tudo. Então, porque esse mês a gente dedicou pra Nanã, então tinha esse rolê das coisas principiando a casa fez um ano nesse mês passado e a gente tá pensando muito nisso, né? E eu tava pensando nisso essa semana. Quando a gente veio, começou com Casa Dandara, aí em 2016 a gente inaugurou como Casa IP, a Casa Dandara era um projeto meio que social, uma utopia, a gente não tinha muita ideia de como era estar na periferia mesmo, trabalhando com cultura e tal. Aí, em 2016, a gente inaugurou com uma coisa mais focada, que era um espaço para as mulheres artistas, mulheres que tocavam, que cantavam. E a gente inaugurou com Sonora, que é um festival de mulheres compositoras. E a partir daí, a casa estava bem engateando, assim. Aí, em dezembro, eu fiz uma viagem para Salvador e a casa estava num momento bem ruim financeiro e não estava acontecendo nada, maior deserto a casa. Aí eu falei com Iemanjá mesmo em Salvador e falei, se for pra ter alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa. E coloquei pra ela isso. Pra gente é super importante dar voz às mulheres. E a arte pra gente é uma forma de dar voz. E essas mulheres, quando elas vêm pra cá, a gente tem mulheres aqui que trabalham o dia todo, são terapeutas, professoras, psicólogas, educadoras sociais, arte educadoras, são cabeleireiras, são cozinheiras. E quando elas chegam aqui, são nutricionistas, e quando elas chegam aqui, elas têm um palco livre, um palco aberto, um palco que não está interessado com estética, com formato, com certo e errado, bom ou ruim. A gente quer que elas tenham voz. Quando eu cheguei, a gente tinha algumas resistências, inclusive, o que é isso? O que é essa parada de ser feminista, né? O que essas mulheres estão falando aí nessa casa? Esse feminismo de academia tá fazendo o que aqui? Pra quê? Por quê? Que porra é essa? E aí a gente começa a ir dialogando bem próximo com essas mulheres. E elas vão entendendo que feminismo não é essa coisa que tá lá na academia, ou lá no Facebook, ou lá longe naquela revolução de queimar sutiãs. Feminismo é uma coisa que tá bem próximo, porque quer dizer que a gente preza pela equidade, pelo direito à voz, pelo movimento de mulheres,
que mulheres estejam livres e empoderadas e possam ser aquilo que elas têm vontade de ser, seja isso o que for. Tem mulheres vizinhas que hoje entram na casa para molhar o IP todos os dias. Eu vou lá para molhar o IP, deixa o portão aberto, né? Que eram mulheres que no início ficavam, que porra é essa de feminismo? O que essas mulheres, o que esses sapatão querem aqui? E é muito lindo, eu queria que vocês tentassem experimentar essa conexão com a argila e com o barro, vocês vão entender. Tem uma coisa linda quando você está trabalhando com a argila e com o barro, a depender da sua energia, a argila responde, o barro responde. E aí você começa a ver que, manuseando aquele material, o seu fica completamente diferente da pessoa do lado. E a gente está em temperaturas de ambiente, de umidade iguais. Mas tem a ver com a energia, tem a ver com a forma como você se comunica com aquele elemento. E estar aqui, dando voz às mulheres e dizendo isso é super importante. De um outro lugar, eu falo pra caralho, né? De um outro lugar, a casa também tem uma função de exercício de novas masculinidades e desconstrução de masculinidade hegemônica. Porque a gente já recebe os homens dizendo, olha, daquele portão para dentro é a gente que manda, é do nosso jeito. E não por ser uma casa, como sempre foi o espaço privado, o espaço da mulher mandar, não, mas por ser uma casa de cultura, de mulheres, para mulheres, com mulheres, focando em mulheres artistas. Então a gente já teve vários momentos de confronto daquilo que os homens estão acostumados a fazer, não porque eles são ruins, mas porque eles foram subjetivados nessa cultura que diz que eles podem. E eles transitam tranquilamente nos espaços e ocupam lugares de poder com muita facilidade, e ocupam lugares de voz com muita facilidade, porque eles foram subjetivados desse modo. E quando a gente está aqui, a gente diz, opa, esses comportamentos aqui não são aceitos. Desse modo aqui não vai ficar. A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu ando por aí a te procurar. Vou pedir a Oxalá, Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou. Das outras pra nenhuma resposta, 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 das outras pra nenhuma resposta. Na grande ânsia de ver a beleza da minha terra, meu anjo e meus pais, tive alegria e tive tristeza, como antes ninguém era mais. Né, tem muita gente que tem implicação de sogra, né, mas é sempre uma brincadeira. Ele disse, duas distintas senhoras conversavam um certo dia, e como sempre essas horas são de bastante alegria. Lembraram tempos vividos, falaram de conhecidos, e o fuxico sempre junto. Foi mais de hora falando, porque mulher conversando, ô bichinho pra ter assunto. Papo ia, papo vinha, uma delas se lembrou dos filhos que a outra tinha, foi então que perguntou. Comadre, eu lembrei agora dos dois filhos da senhora, os passarinhos do seu ninho, cheios de beleza e brilhos. Como é que estão seus dois filhos, a Ana e o Fernandinho? E a resposta assim foi dada. A Ana, minha filhinha, casou e também casada, leva a vida de rainha. O marido acorda cedo e sai da cama em segredo, pisando em passos mansinhos, e enquanto ela está deitada, vai trocar a fralda cagada dos meus 3 lindos netinhos. Depois disso, vai correndo fazer um café bonito. Só mesmo a senhora vendo que jeito eu tô perito. Lava a louça da cozinha, arruma a casa todinha e leva o lixo pra fora. Pense num homem prendado, já tá tão acostumado que faz isso em uma hora. Depois é que ele se arruma para poder ir trabalhar, sem fazer zoada alguma para Ana acordar. Vai, mas volta pro almoço. Faz tudo sem alvoroço, faz tudo e de nada esquece. A Aninha é muito amada, nem precisa de empregada, minha filhinha merece. A outra comadre então ficou toda abestalhada. Pensou, que homem tão são, que mulher tão bem casada. Mas voltou a perguntar, e o menino, vai casar ou também já está casado? A pergunta assim se fez,
E a comadre dessa vez responde num tom pesado. O menino se casou, mas foi mal casado. A mulher que ele arrumou não faz nada pro coitado. Ele tem que acordar cedo, se levantar em segredo, pisando em passos mansinhos, e enquanto ela está deitada, vai trocar a fralda cagada dos outros 3 lindos netinhos. Depois disso, vai correndo fazer café para bonita. Só mesmo a senhora vendo que coisa mais esquisita. Lava a louça da cozinha, arruma a casa todinha e leva o lixo para fora. O bichinho está tão cansado, ele é feito de empregado e a mulher ainda me explora. Depois é que ele se arruma para poder ir trabalhar, sem fazer zoada alguma para que ainda não acordar. Vai, mas volta pro almoço. Sua vida é um alvoroço e a mulher mal agradece. Oh, que homem mal amado! Ele é feito de empregado. Meu filhinho não merece. É tudo muito engraçado, mas é mesmo desse jeito. Que sogra é bicho danado e mãe é bicho perfeito. Cada um defende o seu. E nessa história que se deu, uma conclusão se logra dessa história realista. Que tudo é ponto de vista. Mãe é mãe e sogra é sogra. Eu sou Valdenor de Almeida, eu sou natural da cidade de Pombal, na Paraíba. E comecei a cantar por volta dos 19 anos de idade. A influência que eu tive com a cantoria, a época que a influência da cantoria no rádio, as cantorias de pé de parede que havia na região da gente, e por incentivo de um colega de infância que começou a cantar na mesma época que eu. Então ele começou a cantar e me incentivou para que cantasse também, para poder fazer parceria com ele. E a gente começou cantando por brincadeira na casa um do outro, né? E o tempo foi passando e a gente comprou instrumentos e começou a participar de programas de rádio. E aí foi se profissionalizando. Fiquei alguns anos com programas de rádio na minha cidade e depois, após terminar o ensino médio, eu me mudei para Brasília e aqui chegando comecei a frequentar a Casa do Cantador e entrei na Secretaria de Educação e posteriormente um colega meu assumiu a direção da casa e me convidou para trabalhar com ele aqui. Eu trabalhei nessa casa por 4 anos como coordenador de projetos, requisitado pela Fundação Cultural à época. E durante esse tempo que eu trabalhei na casa, eu participava, organizava os festivais, coordenava os projetos como Cantoria Escola, que a gente desenvolveu em escolas públicas do Distrito Federal. Depois, quando saí da casa, comecei a participar dos festivais. Houve uma série de festivais de 2010 até 2015, que esses festivais só com cantadores de Brasília, da região, e a nossa dupla conseguiu ganhar os 7 festivais desde 2010, os 6 festivais desde 2010, né? Eu tinha ganho um outro com o João Santana em 2003, organizado pela casa, e a nossa dupla virou um pouco de referência para a Casa do Cantador. Então, todo ano nos festivais, o público já vinha com essa expectativa de que a nossa dupla tinha sido campeã no ano anterior e a responsabilidade da gente foi crescendo. Hoje, nos projetos da Secretaria de Cultura, eu me duplo mais com o Donzinho Luiz, que é um cantador já veterano, que tem muitos livros escritos. A Ceilândia é um ponto uma cidade de referência nordestina, porque em torno de 70% da população é nordestina ou descendente de nordestino. Então, como a casa está localizada em Ceilândia, a Ceilândia é a referência da cantoria nordestina em Brasília, essa cidade é a Casa do Cantador, da qual a gente sempre está fazendo parte, e fazendo parte dos eventos, os colegas, onde é um ponto de encontro onde a gente se confraterniza com todos os cantadores, tanto que moram aqui no Distrito Federal, como os que vêm de fora. Sempre a gente tem esse momento de encontro e de confraternização entre nós. Cheguei aqui, era tudo barro. De manhã, lama, nas épocas chuvosas. À tarde, pouco,
essas duas coisas, lama de manhã, poeira à tarde. Eu até tinha um conhecimento, letra, que eu podia ser empregado no escritório, mas eu, fazendo um balanço da coisa, trabalhar no escritório e vendo o pedreiro trabalhando ali, ganhando por semana o que eu ganharia por mês no escritório. E quem veio para cá passar pouco tempo, ganhar um dinheiro, a gente não ia deixar de trabalhar num serviço mais justo, ganhando quatro vezes mais. Aí não tinha como, né? Então foi assim que eu vivi. Segunda a sexta, o ambiente era a obra. Madeira, prego, martelo, betoneira, zoando o dia todo dos ouvidos. Sexta a domingo, viola e caneca. O ponto de cultura era o bar. Esse bar era conhecido como Bar do Gouveia. Aos domingos, nós nos reuníamos, naquele tempo, uma meia dúzia de repentistas que moravam aqui. Todos os domingos, religiosamente, cantando no bar do Zé Gouveia, ao lado da feira central da Ceilândia ali, numa extensão da feira que chama Feira do Pau Seco, porque tinha uma árvore morta lá na frente, por trás da delegacia, estava 4 virados para cá, para a delegacia, a gente tinha um ramal da feira, uma extensão da feira chamada Feira do Pau Seco. Do lado estava o bar do Gouveia, onde a gente ficava cantando aos domingos. Sempre aquela festa de meia dúzia, até que 8 cantadores, todos os domingos. Depois, com o tempo, nasceu a Casa do Cantador, em 1986, é isso, 15 anos depois. 15 anos de programa no Bar do Gouveia. Estou com 12 livros publicados, esse aqui é o mais recente. Pelas Trilhas da Memória, esse é o mais recente. 12 livros dessa natureza de livros, desse tipo aqui que nós chamamos do cordel. Eu tenho mais de uma centena publicado, o cordel. Quando a bonança se some, a crise a substitui, a comida diminui, mas ninguém morre de fome. Cada um terço come do que tiver na panela, na mão dele, minha ou dela. Se tiver um pão francês, será dividido em 3, para mim, para ele e para ela. Trindade Santa não é, mas cada hino que canta evoca a Trindade Santa, Jesus, Maria e José, 2 filhos de Nazaré e um outro de Belém, na esperança que vem cobrir de felicidade quem não é Santa Trindade, mas é Trindade. Amém. Obrigado. Ceilândia... Pra mim é tudo. Pra mim é bater na porta dos vizinhos e assim, dá um açúcar aí, tem café. Bom demais, um local de se morar maravilhoso. Tem uma relação fantástica de amor e amor. Não tem ódio na Ceilândia. Tem carro de som toda hora vendendo coisa, que é muito legal nisso. Com todo respeito aos demais, nessa terra, Ceilândia, tudo de bom. Ela sou eu, somos nós. Ceilândia, ela é a construção, ela é a resistência, ela é a resiliência e ela é o amor. Muito obrigada.